Bom dia. Sabem que dia é hoje? Provavelmente não. Quer dizer, tirando o fato de eu ter mostrado, mas por que eu tô mostrando, né? Hoje é 9 de maio e é a droga do meu aniversário. E é só isso mesmo. Não vou. Quer dizer, eu vou começar a falar disso agora. Não quero ser aquela pessoa que não quero e não sou também. Aquela pessoa que despreza completamente o aniversário. E eu conheço gente que é assim, que tipo, não só não bota um significado no aniversário, como odeia, como detesta, como não é um dia normal na vida dela. Tipo, ela deixa pior do que ser um dia normal na vida dela. Eu com certeza não sou essa pessoa. E eu queria falar um pouco sobre isso. Na verdade, esse vídeo aqui vai ser para eu falar. Não é de treino, não vai ter nada de treino, por mais que eu esteja na academia, é simplesmente pela oportunidade de poder falar aqui à vontade. Então eu vou aproveitar no meu tempo de descanso para falar aqui. Então não vai ter nada de treino, vai ser mais um episódio da série e tal. É simplesmente eu falando. Por mais que na minha cabeça eu consiga não, eu fale muito mais, eu consigo me expressar mais sem ter uma câmera me gravando. Consigo. Off câmera eu consigo me expressar mais. Não precisa nem ser necessariamente falando, mas escrevendo ou só pensando mesmo. Eu sinto que eu falo melhor. Aqui eu tento performar mais. E acaba que eu não consigo me expressar tão bem. Mas isso é bom que eu vou treinando isso, porque eu preciso também conseguir me expressar falando. É uma valência que eu preciso treinar. Já tem um tempo que eu quero fazer esses vídeos que eu tô simplesmente falando aqui. Só que não tinha aparecido a oportunidade ainda. Então eu vou aproveitar a deixa e fazer isso nesse vídeo.
Foda que acho que eu precisava de um roteirinho pra fazer isso, porque eu dificilmente consigo organizar na hora tão bem o que eu quero falar. Mas tá, aproveitando falar sobre aniversário, então. Eu, assim como eu falei ali, eu não desprezo totalmente a data, como tem gente que faz. Nada contra também quem despreza, tanto faz. Mas eu também não sou a pessoa que, porra, faz ser o melhor dia da vida da pessoa. Tipo, a pessoa espera literalmente o ano inteiro pro aniversário e que ela faz 1000 planos pro aniversário e é o melhor dia da vida dela. Também não sou assim, mas é uma data que eu vejo com muito carinho, porque eu de verdade que eu sinto que é meio que fosse um reset, assim. E meio que mais ou menos o mesmo significado que o Ano Novo, só que pelo Ano Novo ser no meio das festas, assim, pô, depois do Natal, aí tem ó, de fato a festa de Ano Novo, e aí você geralmente está fora de casa, então tipo, eu não tenho tempo para refletir de fato sobre o que é o Ano Novo. Então meio que para mim essa data de, porra, de repensar as coisas, de pensar no ano que passou, de planejar os próximos, é mais no meu aniversário. Até porque é mais ou menos agora no meio do ano. Então eu consigo refletir com mais calma, assim. Não sei se é uma boa ideia ter feito isso aqui enquanto eu tô treinando, porque acho que eu não consigo raciocinar muito bem durante. Caralho, tipo, eu não consigo pensar em mais nada. Isso que eu nem tô fazendo a série valendo ainda. Tá, então eu vou querer falar sobre. Cansei de falar do meu aniversário já. Já falei o que eu acho, que é uma data que eu tenho muito carinho. E acho que é mais porque eu recebo o carinho das pessoas de volta. Então, tipo, qualquer gentileza que alguém vai ter com você, além das gentilezas do dia a dia, vai ser no seu aniversário. Então é uma data que eu gosto muito. Principalmente, não principalmente, acho que principalmente por causa disso. Tu recebe o carinho das pessoas de volta. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa bem carinhosa. Pelo menos eu tento ser com todo mundo. E no aniversário geralmente esse carinho volta. Então é uma energia muito boa que eu geralmente recebo. E eu gosto disso. Então agora, na verdade, pensando bem, acho que esse é o principal motivo, principal valor do aniversário pra mim. É esse carinho recebido de volta. Não que as pessoas também não sejam carinhosas comigo no dia a dia. Eu, de verdade, que eu me sinto bastante querido pelas pessoas. E eu também nunca falei sobre isso, vou aproveitar para falar agora. Eu vejo muito valor nisso, em ser uma pessoa boa, em deixar o dia das pessoas melhores. Eu acredito muito nisso e que se existe uma razão de existência para cada pessoa, se cada pessoa tem um motivo de estar na Terra, eu sinto de verdade que o meu é esse. É o de deixar o dia das pessoas melhores, fazer ela dar uma risada, deixar o dia dela melhor da forma que seja. Eu eu acredito muito nisso, que se tivéssemos uma função, que não acredito que a gente tenha necessariamente uma função no mundo, mas se a gente tem, essa é a minha. Então, o dia que eu sou recompensado, entre aspas, por isso, é no meu aniversário. Então, é isso. Não sei se eu queria falar mais alguma coisa sobre o meu aniversário. Então eu vou falar sobre outra coisa aqui. Eu acho que eu vou acabar querendo falar sobre muita coisa e vou acabar não falando nada. Mas primeiro vídeo nesse formato, né?
Então, queria falar sobre o momento diferente que eu tô passando. É, eu tô bem afastado das pessoas tem um tempo já. No começo eu achei que era só estresse mesmo, não necessariamente estresse, mas desinteresse. Eu achava que eram alguns motivos antes, quando começou, mas agora que já se estendeu por um tempo, eu acho que é outra coisa que eu ainda não descobri, mas eu tô bem afastado de todo mundo fora da minha casa. Eu tô me conservando bastante, porque ah, é que depende das pessoas que eu tô me referindo. Aos meus amigos, eu não acho que eu tô afastado dos meus amigos, porque simplesmente falta de oportunidade de se ver, de se falar e tal. Tá todo mundo, cada um com a sua vida diferente e tal, o que é completamente normal, e isso não me incomoda. Mas sempre que a gente pode, a gente troca conversa ou joga junto. Mas agora me referindo às outras pessoas da minha vida que eu convivo ainda, principalmente da faculdade, eu tô me afastando bastante. E não sei se é algo que eu quero falar aqui também. Acho que eu nem quero, não vou me expor tanto assim. Mas eu tô me apegando bastante às pessoas da minha casa. Tô bem próximo da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. E eu tô me concentrando e pondo bastante energia nelas. Eu faço café da manhã todo dia para minha mãe, todo dia que eu posso. Eu tô indo trabalhar com meu pai sempre que eu posso. Eu cuido da minha irmã sempre que eu posso. E isso já tá sendo bem suficiente para mim. Ah, e o suficiente de disposição de energia. Tá me cansando bastante tudo isso, mas de uma forma boa. Não é um cansaço de tipo, meu Deus, não aguento mais. Mas é aquele cansaço gratificante. Não sei se vocês já sentiram isso. Provavelmente sim. Mas é aquele cansaço de tipo, dever cumprido, sabe? E, cara, isso é um sentimento bom. É um sentimento muito bom. Eu gosto muito de sentir isso. De sentir que eu fiz o meu máximo e que eu ajudei eles. Da forma que seja segurando a Manu por 10 minutos para minha mãe conseguir jantar, que seja ficar 6 horas lá com meu pai trabalhando, e é isso. Tô focado bastante nisso nesses últimos tempos, e o que fez eu me afastar de bastante coisa, que antes eu era bem próximo, antes. E é isso. Mas então eu tô bem reservado em casa, tô bem quietinho ultimamente. E, cara, eu gosto muito disso. Gosto muito de ficar na minha, não me faz falta nenhuma ficar saindo e até porque eu tenho tudo que eu preciso já. Tudo que eu das coisas ou das pessoas que eu me afastei, sinceramente, não me fazem falta nenhuma. Como eu falei, os meus amigos, eu continuo próximo na medida do possível. Acabou que não mudou muito, até porque a gente já não estava tendo muito contato, até porque eu falei circunstâncias da vida normal. E das pessoas que eu me afastei é porque não me fazem falta nenhuma. Então, eu tô cada vez mais cercado das pessoas que eu preciso e das pessoas que precisam de mim. Então, na verdade, eu tenho tudo ainda, né? Então, querendo ou não, é por isso que eu não esteja sentindo tanta falta assim. Eu esteja, por mais que seja uma fase que eu tô mais sozinho, entre aspas, eu continuo bem. Eu já sou naturalmente uma pessoa que fica bastante sozinha, que se sente bem com isso. Mas eu nunca estive tão quanto eu tô nesses últimos meses, principalmente nos últimos 2 meses. Mas eu já tô assim consideravelmente durante o ano. E eu tô implementando algumas coisas na minha vida que eu acho que me fazem bem, me fazem eu me sentir bem. E eu tô tentando agradecer bastante, agradecer não só no dia a dia,
para as pessoas da minha vida, mas eu tô orando bastante, tô falando bastante com Deus ultimamente, tô escrevendo bastante e eu sempre busco tirar um momento para agradecer mesmo, porque, cara, eu sou uma pessoa muito, muito, muito abençoada. E eu acredito que um dos primeiros passos para a gente melhorar e se sentir bem é agradecer, porque é aí que você percebe que não te falta nada. Quando você para refletir sobre tudo que você tem, é o melhor momento, porque tu percebe que não te falta nada, você tem tudo que você precisa. E tentem fazer isso. Sempre que vocês se sentirem incompletos ou que sentir que tá faltando alguma coisa para vocês, parem para pensar um pouquinho e tentem agradecer pelas coisas que você já tem. Exclui primeiramente o que você está almejando, o que você quer muito, que esteja te fazendo mal por você não ter, e foca nas coisas que você já tem. Vai ser muito provável depois de algum tempo, talvez, ou talvez até na hora, que você perceba que você já tem tudo. Então, é isso, é um exercício que eu tô fazendo bastante no dia a dia mesmo e tem me ajudado bastante. Talvez por isso que esteja me sentindo tão bem, por mais que eu tenha menos pessoas à minha volta, por mais que eu fale menos, por mais que eu esteja menos presente para algumas pessoas, eu me sinto também, porque eu percebi que eu talvez não precisasse dessas pessoas e que, de certo modo, me faziam até mal por eu tentar agradar tanto pessoas que eu não preciso agradar. Não é desprezando essas pessoas, mas é simplesmente focando a minha energia nas pessoas certas. Esqueci onde eu parei. Porra, não é uma boa ideia fazer isso enquanto eu treino, no intervalo das séries. Mas é isso, eu tô me aproximando bastante, tô tentando me aproximar pelo menos de Deus. Por mais que eu não seja uma pessoa que vai na igreja, eu não me sinto bem no ambiente, sinceramente. Eu precisaria achar alguma que me desse uma impressão diferente, pelo menos. Mas eu acho que eu não preciso disso também para me aproximar de Deus. E, cara, eu tô bem demais. Eu tô numa fase bem boa. Eu gosto bastante desse sentimento. Daqui a pouco a academia abre e eu acho que eu não vou continuar falando aqui. Então, mas eu acho que eu falei bastante hoje para esse primeiro vídeo de conversação, né? Eu espero que eu tenha conseguido falar, deixar o mais claro possível o que eu queria falar. Mas como eu disse, é algo que eu vou ir treinando e o único jeito de eu fazer isso é gravando aqui. Então, vou aproveitar para falar disso, sobre fazer as coisas, né? Tem um negócio muito engraçado que eu lembrei hoje enquanto eu gravava o começo desse vídeo, que eu fiz literalmente a mesma coisa no passado. Porque eu tenho essa vontade de gravar os vídeos nesse meu jeitinho de treino, essas coisas, porque é algo que eu vejo literalmente todo dia. Eu assisto esse tipo de vídeo literalmente todo dia, há pelo menos alguns anos já. Inclusive, eu vou fazer 4 anos de treino esse ano, mês que vem. Não sei se eu viria estar falando isso com tanto orgulho. Eu tenho um shape mais medíocre para alguém que treina há 4 anos. Vou fazer um vídeo especial depois disso. Mas então, pelo menos, eu consumo esse tipo de conteúdo há pelo menos 4 anos. Então, eu sempre tive vontade de gravar. Só que eu nunca dei esse passo inicial. Então, esse ano também é um ano que eu tô começando a dar esses passos iniciais de coisas que eu sempre tive vontade. Esse passo inicial para fazer coisas que eu sempre tive vontade que eu nunca dei por, sei lá, porque é o bloqueio da mente de perfeccionismo, não, eu preciso disso, disso e disso para começar a fazer. Não, mas daí não vai ficar legal porque eu não tenho isso. E tipo, isso é um pensamento horrível. Ninguém começa com tudo já. Ninguém começa sabendo fazer. Então, esse é um exercício que eu comecei a praticar mais esse ano, que é simplesmente começar a fazer as coisas que eu tenho vontade. Tipo, cara, não me custava nada fazer isso aqui. Eu poderia fazer antes do microfone, antes do tripé. E eu comecei a fazer antes disso, inclusive. Só que eu tenho esses vídeos do ano passado no meu. Talvez eu coloque na edição aí. Acho que não, até porque eu não falei nada nos vídeos.
Mas eu gravei literalmente as mesmas coisas. Então, eu fazendo café e tal, eu tomando café. Cara, foi bizarro. Então, esse ano eu também tô praticando bastante isso, que é fazer as coisas e não ligar se tá bom ou não. Óbvio que eu quero que fique bom, mas eu não vou deixar de fazer por não estar bom. Então, comecei esse ano com os vídeos, com alguns outros projetos que eu tenho. E, mano, e é isso, tá ligado? Não preciso ficar me preocupando tanto. Eu penso muito, eu tenho um overthink bizarro. E eu preciso parar de pensar tanto e começar a fazer. Como diria o Wesley, né? O mundo é dos fazedores. Então eu tô tentando ser um maior fazedor. Eu vou fazer outros vídeos agora, de fato começando a esse formato, falando o que me dá na cabeça. E até porque eu já faço, eu falei que eu tô escrevendo bastante, então eu já faço bastante isso. Só que eu acho importante, além de eu escrever, eu falar, até porque isso vai melhorar o como eu me expresso. A falar sobre os sentimentos, assim, é muito importante se eu conseguir falar sobre as coisas. Eu sempre tive esse bloqueio de falar sobre como eu me sinto. Eu nunca tive muita abertura para fazer isso com outras pessoas. E eu acho que eu resguardei, sei lá. Já guardei muita coisa comigo e isso, em certo grau, me prejudicou e me prejudica em muita coisa, talvez. Então, eu preciso conseguir me expressar melhor. E aqui vai ser o lugar que eu vou treinar ou que eu vou ficar fazendo isso mesmo. Não vejo problema nenhum nisso. Então, é isso. Feliz aniversário pra mim. Mais um ano. 21 anos, caralho. Porra, acabou a resenha, mano. Mas é isso, 21 anos. Vocês acham que eu tô bem pra 21 anos? Eu tava pensando nisso. Mas eu acho que eu pareço mais velho. Eu acho que eu tô acabadinho. Mas foda-se. E é isso, mais um ano. Tô muito feliz. E que venham muitos mais ainda, mano. Tô me cuidando, tô cuidando do meu corpo e da minha mente para que eu possa ficar aqui o máximo de tempo possível e consiga fazer as coisas que eu gosto por mais tempo possível. Valeu, e é isso.